pessoas, de várias organizações, porque é um ato unitário e por isso nós vamos garantir a fala de todo mundo. E como nós temos um ato aqui democrático, vamos agora convidar a companheira Clara do Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista, os companheiros do MAIS. Fala, galera! Primeiramente, para Temer! Hoje é um dia muito simbólico para a gente fazer essa manifestação aqui no Copacabana. Hoje é o dia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E a verdade é que se a gente for olhar para trás e ver os últimos anos que a gente viveu aqui no Rio, o projeto do PMDB para o Estado e para a cidade é transformar o Rio de Janeiro numa cidade maravilhosa para os mega eventos, para os turistas, para os ricos, enquanto para pobre, trabalhador, jovem, negro, mulher, LGBT é calamidade. A calamidade que hoje o governo do Dornelles decreta no Rio de Janeiro é uma calamidade olímpica. Porque há 4 anos atrás foi insuportável viver nessa cidade e olhar os governos injetando bilhões e bilhões de reais para levantar grandes estádios luxuosos, enquanto a nossa situação era de ir para transporte público apertado, sem qualidade. É morrer em fila de hospital. É ver negro, jovem, da periferia, preto, sendo morto pela mão da PM. Essa é a realidade do dia a dia. E foi insuportável na época da Copa do Mundo. Por isso aconteceram as jornadas de junho de 2013, que não foram só por alguns centavos. Desde então, o povo no Rio e no Brasil aprendeu a lutar. Aprendeu que quando vai pra rua, modifica os rumos da situação que a gente vive. E hoje, a gente precisa aprofundar ainda mais. Porque a verdade é que de lá pra cá, a crise econômica pegou feio o Brasil. Só no último mês, aumentou em 25% a quantidade de desempregados no Rio de Janeiro. Por causa das Olimpíadas, foram 77 mil pessoas desalojadas das suas casas. Um aumento absurdo da militarização, combinada com a lei antiterrorismo, que também foi aprovada. É preciso que a gente dê uma resposta contundente a essa situação toda. E o governo Temer, a gente sabe o que quer fazer. Quer aprofundar ainda mais que a crise econômica seja posta nas costas dos trabalhadores e da juventude. Para como resolve os efeitos da crise econômica. Nós queremos que os bancos paguem pela crise, não os trabalhadores e nem a juventude. E o Temer vai ter que engolir essa. Porque esse governo ilegítimo e esse Congresso, que na votação do impeachment demonstrou que não tem nenhuma moral para decidir os rumos do país, vão ter que engolir a classe trabalhadora e a juventude organizada lutando muito. E é importante que a gente diga que nós queremos que a saída do Brasil que decida seja o povo. O mais depende de eleições gerais para que a gente possa realmente fazer uma saída democrática no nosso país. Boa tarde!
preciso separar o joio do trigo. Não há outra escolha neste momento. Ou está contra o golpe, ou está a favor dos golpistas, dos vendilhões da pátria, porque estão entregando as riquezas naturais para o imperialismo. Vão aumentar a superexploração do trabalho do povo. Canalhas, farsantes, esse trânsfuga do Michel Temer, esse lesa-pátria do José Serra e esse farsante do Moreira Franco, o gato Angorá, que aqui no Rio de Janeiro destruiu os CIEPs, destruiu o futuro de milhões e milhões de jovens e crianças e trucidou a favela no Rio de Janeiro. Companheiros, o momento agora é de lembrarmos a coragem de Leonel Brizola na legalidade em 61. O microfone convocou a população a resistir com uma tentativa de golpe. Pelo microfone ele dizia que não iríamos dar o primeiro tiro, mas daremos o segundo e o último. Companheiros, eu queria aqui encerrar, dizer que os companheiros do PSOL estamos nas praças combatendo este golpe que está transvestido de impeachment, mas é golpe de Estado. E saia da frente desse carro, vai até o metrô e prenda o Sérgio Cabral para levá-lo lá para Bangu, esse bandido. Mas nós queremos colocar aqui que um ato unitário tem bandeiras comuns, mas tem bandeiras que nos separam, correto? Eu quero colocar aqui para os companheiros que não querem ter nenhuma voz divergente. Quero colocar para os companheiros e companheiras que Michel Temer foi colocado vice-presidente da Dilma em 2010 e 2014. Portanto, quem errou em colocá-lo como vice-presidente foi o PT, PCdoB, pessoal que está aí, podem vaiar. Vocês estão pagando o preço de terem significado a bandidos como Michel Temer, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Sérgio Cabral, eu sei, todos esses. Por isso que nós queremos colocar aqui. Vocês podem ficar bravos, eles escolheram, na verdade, o Michel Temer foram vocês. Colocaram ele na vice-presidência 2 vezes, erraram 2 vezes. Portanto, agora, companheiros, não tem outra palavra de ordem que não seja
deputado que botou o Moro na linha essa semana em Brasília, Vadir Damu. Companheiros, a hora é de unidade e de não fazer o jogo que a direita quer. O Brizola já dizia, quando os setores da esquerda fazem o jogo da direita, ajuda a direita. E nós aqui, cresce no Brasil todo a unidade da esquerda. Por isso, nós temos que avançar. Hoje está em uma pesquisa já, no Carta Capital do Vox Populi, o Lula dispara na pesquisa presidencial. Saiu hoje na Carta Capital. Por isso a companheira Jandira é a representante nossa aqui no Rio de Janeiro, é a candidata do Lula. Vamos unificar aqui o companheiro Vadir, grande deputado, que ontem teve uma performance na Câmara brilhante, com um grande advogado. Jandira, prefeita, trabalha à direita! Jandira, prefeita, trabalha à direita! Jandira, prefeita, trabalha à direita! Jandira, prefeita! É isso aí, companheiro! Bora, Companheiras, companheiros, nós não podemos ter meio termo nessa questão. Está sendo dado um golpe de Estado aqui em nosso país. Quem vem aqui para cima falar fora todo não está compreendendo o que acontece no país. Nós só temos uma tarefa no dia de hoje. É uma tarefa que não tem pausa de Olimpíada, não tem pausa do minuto, não tem pausa do segundo. É derrubar o golpe, é derrubar o traidor Michel Temer. Eles não podem ter um minuto de trégua. Esse golpe, ele não é só um golpe lá da quadrilha do PMDB. Não, nós não podemos ter ilusões. Desse golpe participam o Poder Judiciário do tipo Sérgio Moro e Gilmar Mendes. Participa o Ministério Público Federal. Participa o Congresso Nacional, participa a Fiesp, participa a Rede Globo, participa a Rede Globo. Então nós temos que barrar esse golpe, não tendo ilusões, Quem barra o golpe ou o povo na rua. Quem barra o golpe ou o povo na rua. Eu peço aos companheiros, por favor, houve uma fala ruim aqui no Babá, mas eu peço aos companheiros que não façam isso. Por favor, eu peço aos companheiros da nossa manifestação de paz, não façam isso. Eu peço aos companheiros, não agridam, por favor. Eu peço isso, por favor, não façam isso. Companheiros, aqui no Rio de Janeiro, lutar contra o golpe é eleger Jandira Fegali prefeita dessa cidade. Praticamente fez o próximo anúncio, que agora pelo Partido Comunista do Brasil, o companheiro Batista, que é o presidente estadual do PT, o PT do mesmo, e a companheira, nossa futura prefeita dessa cidade, que vai alagoar as mulheres do Rio de Janeiro, Jandira Fegali.
derruba Temer. É o caminho da unidade do povo, é o caminho da luta nas ruas, em defesa da soberania nacional. Nenhum direito a menos pela democracia, contra a privatização da Petrobras e do pré-sal. Fala, futura candidata a prefeita Jandira Fegali, pela nossa frente. Boa tarde. Eu gostaria de não transformar esse ato num ato eleitoral. Eu gostaria que esse ato fosse um ato da unidade das duas frentes, de todos os movimentos sociais, de todos os partidos políticos. Agora é importante também dizer que a unidade da esquerda e dos movimentos é muito importante, mas a gente precisa também que toda a esquerda respeite o significado dessa manifestação. Quem sobe aqui para dizer fora todos, não só não entendeu o significado desse momento, mas não respeita a soberania do voto popular. Que deu a Dilma 54 milhões de votos. Nós não podemos admitir que a traição, que a articulação da elite internacional com a elite brasileira, que a articulação com os traidores desse país. Aliás, é bom dizer, nós estamos na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, os governantes do PMDB traíram o governo federal e traíram Lula e Dilma. É um PMDB traidor, como também é um PRB traidor. Foi para lá o senador do PRB, que é aqui do Rio, votar contra Lula e Dilma depois de quase meio trilhão investido nesse estado pelos governos Lula e Dilma. Infelizmente, nós não conseguimos aproveitar esse investimento porque governam para poucos, governam para os privilegiados e esqueceram a maioria do povo dessa cidade, desse estado. Eu quero aqui pedir permissão a todos, porque eu vi um cartaz circulando aqui dizendo que as mulheres lutam e sonham. E eu gostaria de uma salva de palmas para essas mulheres guerreiras que não saíram das ruas, um minuto sequer, que fizeram a Primavera das Mulheres e que entenderam que podem ser belas e podem ser do lar, mas não são recatadas não, são da luta, são do bar, são do combate, estão na política. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque isso aqui nós estamos mostrando ao mundo que o brasileiro defende a democracia. Eu gostaria que todo mundo levantasse o braço, balançasse as bandeiras, para a gente gerar a imagem da energia, da luta dos brasileiros democratas, que se somam nesse momento contra o Temer, fora fascistas, fora machistas, fora fundamentalistas, todos aqueles que fizeram o golpe acontecer nesse país. É isso aí. Fascistas não passarão! Fascistas, golpistas não passarão! Fascistas, fascistas não passarão! Fascistas, golpistas não passarão! E nós vamos dizer não passarão, porque nós não vamos ficar um minuto sequer quietos. Na Câmara, no Senado, nas ruas, nas redes sociais, nos WhatsApp, nos Twitter, nós vamos infernizar a vida daqueles senadores. Nós precisamos de 6 votos apenas no Senado. Nós precisamos ter a perspectiva de virar esse jogo. Não é fácil, mas é possível. E quem vai enfrentar isso são as ruas desse país. Aqui, aliás, está o Brasil. E é bom que essa mídia que está nos vendo dali diga ao mundo que o Brasil recebeu os atletas do mundo inteiro, que os brasileiros defendem os seus atletas. Aqui nós não estamos contra os atletas brasileiros não, que são lutadores pela bandeira brasileira, mas aqui nós
nós estamos para defender o Estado democrático de direito. E é necessário que para defender o Estado de Direito a gente diga: volta Dilma! Fica Dilma! Volta querida! É ela que foi eleita pelo povo brasileiro. Fazer um alerta. Eu queria fazer um alerta a muita gente que mora por aqui e que fez muita passeata tentando se apropriar da bandeira brasileira. A bandeira brasileira é nossa. Ela é nossa. Porque quem defende o Brasil defende a democracia, defende suas riquezas, defende o direito do trabalhador, defende a reforma, defende a previdência, a seguridade social, defende as mulheres, os negros, a comunidade LGBT, luta contra o preconceito, luta contra o assassinato das pessoas que ocorre pela cor da pele e pelo sexo. Eu gostaria de dizer que esta semana, em Brasília, nós vamos enfrentar esta pauta do pré-sal. A direita, seu Rodrigo Maia e essa turma quer colocar de qualquer jeito o pré-sal na pauta. Saibam que eles terão lá um grande combate pela frente e terão nas ruas um grande combate também. Porque os corruptos que roubaram Petrobras que sejam punidos, mas a riqueza e a empresa do povo brasileiro nós precisamos defender. E eu quero avisar ao pessoal que caminhou pela Avenida Atlântica pedindo impeachment que preste atenção na agenda desse governo. Destruiu o Ministério de Ciência e Tecnologia, acabou com os Ministérios de Direitos Humanos, Mulheres e Igualdade Racial, querem precarizar o trabalho de todos, querem acabar com a previdência de todos, querem acabar com a previdência, com o pré-sal e com as riquezas do povo brasileiro e querem, na verdade, estabelecer aqui um regime fascista e autoritário. Tomem cuidado, porque se hoje é contra a esquerda e os movimentos sociais, daqui a pouquinho será contra todos vocês. A democracia não é um problema da esquerda, a democracia é um problema da sociedade brasileira, da humanidade do planeta. Por isso, não se sentam tranquilos não, porque nós vamos vestir o vermelho da luta e o verde e amarelo do Brasil sempre, porque esse país é nosso, é do povo brasileiro. E vou dizer mais, nós vamos nessa luta, dessa semana também, forçar a barra para colocar em pauta a cassação daquele que por vingança deferiu o pedido de impeachment contra Dilma, Eduardo Cunha. Por isso, fora Cunha também, fora malandro, fora bandido. É isso. E por fim dizer o seguinte: nós não reconhecemos esse governo, não reconhecemos a direita como comandante do Planalto e não reconhecemos a esquerda como esquerda verdadeira, quem nesse momento pede a saída de Dilma. Isso não é esquerda, isso não é esquerda. Por fim dizer o seguinte: domingo agora, depois de amanhã, são 10 anos da Lei Maria da Penha. E eu quero terminar aqui como relatora da lei, a lei que eu escrevi com muito orgulho. Dizer a vocês que nenhum país é democrático enquanto 15 mulheres morrerem por dia pelo fato de serem mulheres. Então nós vamos, durante esse período, lutar de todas as formas, nas ruas do parlamento, nas redes, em todo lugar, para barrar o impeachment. Vamos lutar com todas as forças para defender o pré-sal do povo brasileiro. Vamos lutar com todas as forças para caçar Eduardo Cunha. E vamos lutar com todas as forças para que esse país respeite as mulheres e não façam mais violência contra as mulheres pelo fato de serem mulheres. Um grande abraço, o PCdoB está junto com vocês. E eu tenho certeza que a partir dessa batalha e dessa luta, as pessoas saberão compreender que Rio e São Paulo, resultado dessas duas eleições, determinarão muito na correlação de forças da defesa da democracia. Portanto, vamos juntos. Medo! E à frente
A Érica, essa menina linda que tava ali embaixo, pediu pra vir aqui encerrar o ato pra gente. A Érica pediu pra vir aqui dar uma mensagem. Uma brasileira que tá morando nos Estados Unidos veio pra cá e a mãe dela tava contando que sempre que ela viu as lutas pela democracia, ela disse: mamãe, eu quero gritar lá na rua, quero gritar com o povo. Érica, Copacabana é sua.